específicos e as propostas são enquadradas dentro do Minha Casa Minha Vida também. É o caso dessa região do Rio de Janeiro e principalmente dessa região do Rio de Janeiro e também do Nordeste, onde a gente já teve a atuação do Minha Casa Minha Vida nos municípios. Só pedindo que, se a senhora pudesse esclarecer, quando a senhora coloca aqui, até escrever aqui, portarias específicas com valores específicos. Porque o caso de Petrópolis aqui, aproveitar até depois o Tiago, que é do Ministério das Cidades. O caso de Petrópolis. Petrópolis é um município turístico da região serrana, é o município mais conhecido da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Tem um valor comercial muito grande, as áreas ainda não construídas de Petrópolis. Então, a grande dificuldade que o prefeito tem para poder fazer a construção de casas populares é principalmente a aquisição dos terrenos, que é uma competência que ficou para o município, mas que fica, no caso específico de Petrópolis, fica muito mais caro o prefeito comprar o terreno, urbanizar o terreno, do que o valor em si das casas. Então, essa é a grande questão, porque a prefeitura não consegue realizar, com os recursos liberados pelo Ministério das Cidades, a construção de casas populares naquela localidade. O tema da audiência, inclusive aqui, quando se coloca para debater a desburocratização da destinação de recursos para a gestão de desastres naturais no Estado. Essa é uma questão muito forte, tá? É diferente. Então, cada região é uma região, cada caso é um caso. Até no primeiro discurso do doutor Sérgio, ele coloca que o preço vencedores da licitação é analisado para ver se não está acima da lei. Mas existem valores, esses valores da lei, eles são diferentes em cada região. Se você colocar essa questão específica do município de Petrópolis, tá? O prefeito Rubem Bom Tempo, ele não consegue de forma nenhuma pegar uma área plana para construir casas populares, porque são regiões que existem casas de alto nível, casas muito caras, o preço do terreno, de um pequeno terreno, é caríssimo, e você achar uma área plana, por exemplo, Itaipava, que é uma das regiões mais famosas daquela região, e que é onde houve um desastre muito grande, onde várias famílias perderam as suas residências, você não tem preço, para a prefeitura ela não consegue. Então você pode liberar o valor para construir 5 mil casas populares, que a prefeitura não vai ter a menor condição de construir, justamente pelo problema da aquisição do terreno. Só existe uma fórmula para a gente solucionar esse problema. É se o Ministério, e a senhora fala aqui, de repente até em portarias com valores excepcionais, é se houvesse a possibilidade de o Ministério das Cidades disponibilizar, nesse caso específico, e pode ser que existam alguns outros casos também, se o Ministério não liberar recurso para que o município possa adquirir o terreno e priorizar, principalmente dentro da legislação ambiental, da legislação municipal, construção de prédios. Porque se for casas, para construir casas populares individuais, não tem a menor possibilidade de se conseguir que a Prefeitura de Petrópolis possa fazer as casas necessárias a todos aqueles que perderam as suas casas. Nós fomos lá, o deputado Celso Jacó estava, tinha uma comissão grande de deputados do Estado do Rio de Janeiro, nós visitamos o Quitandinha, nós fomos lá em cima nas localidades onde no passado houve as invasões, onde as pessoas moram, e a quantidade de gente é muito grande, moradora daquela região, e se a gente não tomar uma providência para tirar aquelas famílias que ainda não perderam suas casas e que ainda não morreram, nós vamos ter no próximo verão nova tragédia em Petrópolis, com novas mortes. E a prefeitura vai continuar engessada, não podendo resolver esse grave problema. Então, esse debate aqui, com a Caixa Econômica,
com o Ministério das Cidades, com o representante da Prefeitura, com a Câmara. Eu sou da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o Celso é da Comissão de Educação, o deputado Celso Jacó, para a gente poder tentar buscar uma solução para desburocratizar justamente essa liberação de recursos nessas áreas específicas de desastre. A gente não pode achar que uma obra feita na região de Nova Iguaçu possa ter o mesmo preço, que é plano, que é tudo tranquilo, que tem rodovias fácil, que não existe um morro, o acesso é muito mais tranquilo, existem muito mais lojas de material de construção próximas do que a construção feita dentro de uma localidade onde acabou de ter um desastre, onde você tem que ter a remoção muito grande de terras, a preparação do terreno, ela é difícil, e o coronel pode aqui até falar melhor disso, porque a região é muito montanhosa e poucas são as áreas planas que tem em Petrópolis. Então eu gostaria, se a senhora pudesse assim, ter alguma colocação pela sua experiência, pela experiência da Caixa, se existe alguma possibilidade de lutarmos para que a gente possa até conseguir uma legislação que permita ao governo federal repassar recursos para buscar a solução imediata do problema. Você vê, nós já temos aí mais de 2 anos que houve a tragédia e a gente não consegue fazer as casas populares, ainda as casas para repor o pessoal que perdeu. Sem falar na grande quantidade de famílias que ainda estão em risco, localizados em risco. Aonde o bombeiro morreu, em Petrópolis, a casa que desabou em cima do bombeiro da criança, quando o bombeiro acabou de resgatar a criança e passou para o bombeiro que estava numa área mais seca, na hora que ele entregou a criança, a casa desabou em cima dele e levou ele mais de 400 metros. Ali, em volta daquele valão, que é descida, existem pelo menos umas 800 casas em risco, que a prefeitura não tem a menor possibilidade de fazer, justo porque nem conseguiu atender aqueles que realmente tiveram a sua casa perdida ou a sua casa em risco total e eminente, que você não tem nem como entrar na casa. Se você entrar, é a conta da casa desabar. O valor calculado para o Minha Casa Minha Vida é um valor que leva em conta o custo do terreno, o custo da urbanização e o custo da construção da unidade habitacional. Sem dúvida, a gente sabe que os valores disponíveis muitas vezes não são suficientes para aquisição de terreno em determinadas áreas. É o caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, onde tem uma participação forte do governo do Estado com valor de aporte para viabilizar o programa nessas localidades. O Rio de Janeiro também tem programa parecido e tal. Mas esse valor ele é calculado pelo Ministério das Cidades, atribuído